Livro do Deuteronômio, capítulo 5. A partir do versículo 1. Chamou Moisés a todo Israel e disse: Ouvi, ó Israel, os estatutos e juízos, que hoje vos falo aos ouvidos, para que os aprendais e cuideis e os cumprides. O Senhor nosso Deus fez aliança conosco em Horeb. Não foi com nossos pais que fez o Senhor esta aliança, e sim conosco, todos os que hoje aqui estamos vivos. Face a face falou o Senhor conosco no monte, no meio do fogo. Nesse tempo eu estava em pé entre o Senhor e vós para vos notificar a palavra do Senhor, porque temestes o fogo e não subistes ao monte, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto. Porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Guarda o dia de descanso para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o descanso do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha e nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum teu, nem o estrangeiro das tuas portas para dentro, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Porque te lembrarás que foste servo da terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão poderosa e braço estendido. Pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia de descanso. Honra a teu pai e a tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolonguem os teus dias e para que te vá bem na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, não desejarás a casa do teu próximo, nem o seu campo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Palavra do Senhor, demos graças a Deus. Oremos ao Senhor. Te damos graças, ó Pai, por essa hora bendita, hora de adoração aqui, hora em que teu povo separa este momento para cultuar a Ti, único Deus verdadeiro, único Deus que criou todas as coisas em nossas vidas, único Deus que por meio do seu Filho amado Jesus nos amou e nos redimiu para estarmos em Tua presença. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de estarmos nessa celebração. E pedimos agora que a palavra que foi lida seja a palavra que encontre o nosso coração,
seja a palavra que encontre a nossa vida e fale conosco profundamente, para a glória do teu nome. Em Cristo Jesus, nosso Senhor, te pedimos. Amém. Podeis sentar. Eu temia fechar o ano e não terminar essa série de sermões. Dia 31 de dezembro do ano passado, começamos a examinar o nosso desafio espiritual em 2013. Aprender a amar a Deus. Por quê? Porque não é natural do nosso coração amar a Deus. Porque não é próprio de nós amarmos a Deus. Nós amamos a nós mesmos. Nós somos carregados de amor próprio. E por causa disso, nós nos aproximamos às vezes de Deus apenas para que Deus atenda aos interesses egoístas do nosso coração. Construímos relacionamentos apenas para sermos atendidos no relacionamento, naquilo que almejamos do outro. Não é natural na nossa vida amar a Deus. É impróprio amar a Deus. E nós temos visto em cada mandamento desse, como nós não amamos a Deus de fato. Ainda que redimidos, ainda que salvos em Jesus, há muitos dos nossos pecados de amor próprio que lutam contra a capacidade de nos despojarmos totalmente para amarmos a Deus e termos em Deus a nossa satisfação. Passamos esse ano examinando isso. Este sermão não foi o mais longo da minha vida apenas. Com certeza foi o mais duro de todos os sermões que eu já preguei na minha vida. Porque significa olhar para mim mesmo, olhar para o meu coração e ver que naquilo que a palavra de Deus requer de mim, o meu coração ainda reluta em várias questões contra Deus. E hoje nós chegamos ao final dessa série com o último mandamento que nos ensina a amar a Deus. E um mandamento que talvez seja o mais complicado. É aqui que a gente descobre que não ama a Deus de fato. E a menos que haja graça de Jesus operando em nós, nós continuaremos pessoas mesquinhas, avarentas, egoístas, olhando somente para si mesmo. Esse mandamento diz: não cobiçarás. Eu não sei se você consegue discernir a diferença desse mandamento para os outros. Exatamente porque ele é diferente num ponto complicado, isso tem dado aos exegetas uma crise doida. Porque muitos não conseguem admitir a simplicidade do que está sendo dito aqui. São 10 mandamentos. 9 dizem o que nós devemos deixar de fazer para dizermos a Deus quanto o amamos. 9 mandamentos dizem: você quer dizer a Deus que o ama? Então não gaste saliva dizendo: ai Deus, como eu te amo. Ai, como o Senhor é importante para mim. Nós temos dito: Deus não é sentimentaloide, Deus não é sentimentalista, que as suas lágrimas dizem para Ele que você o ama. Deus sabe que Ele é amado por você nas atitudes da vida que você toma diariamente. É aí que está o grande problema. 9 mandamentos foram pontuando conosco quais as atitudes que Deus olha dos céus para nós e vê se o amamos ou
quando chega no 10º mandamento, não há uma exigência de uma atitude prática. Eu tenho como saber se você escolheu um outro Deus. Eu tenho como saber se você está fazendo imagem de escultura para adorar outro Deus. Eu tenho como saber se você tomou o nome de Deus em vão. Eu tenho como saber se você não guarda o dia do Senhor para descansar e santificar. Eu tenho como saber se você honra seu pai e sua mãe. Eu tenho como saber se você não matou, se você não adulterou, se você não furtou, se você não disse falso testemunho contra alguém. Eu tenho como saber de uma forma muito visível isso. Mas como saber se você não cobiçou? Você entendeu qual é o problema do 10º mandamento? É que o 10º mandamento tira a manifestação do amor a Deus das atitudes práticas e traz para dentro do nosso coração o problema. Cobiçar não é algo palpável. Não é algo visível. Cobiçar é algo que está operando dentro de mim. É um desejo que opera dentro de mim por algo que eu quero muito. Eu não tenho como saber se você realmente tem cumprido esse mandamento ou não. Eu só posso ver as manifestações desse pecado. Quais são elas? Os 9 mandamentos anteriores. Cada um dos mandamentos anteriores está atrelado ao problema da cobiça. Você não escolhe outro Deus à toa. Você escolhe por causa das cobiças do seu coração. Você não escolhe um culto porque ele é agradável a Deus. Você escolhe um culto, na maioria das vezes, e esmagadoramente, porque ele satisfaz o seu coração. Você não rouba, ou não mata, ou não adultera, ou não diz falso testemunho, a menos que haja um desejo no coração. Cada um dos 9 mandamentos tem no 10º mandamento a raiz do seu problema. Deixa eu tentar colocar isso de uma forma mais prática para você. Logo depois do Natal, Deus permitindo, eu vou estar em São Luís do Maranhão, gravando o curso Ídolos do Coração, a convite do deputado João Pavão Filho. Eles estão montando uma estrutura lá para gravarmos profissionalmente esse curso. E adivinha qual é a primeira pergunta do curso? Pontue para mim aquilo que você tanto precisa para viver. Pontue para mim aquelas coisas que você diz: olha, sem isso aqui não dá para ter uma vida digna. E é batata, a lista é grande. A última vez que eu dei esse curso, acho que foi lá em Fortaleza ainda, com o Alan. E quando eu disse: olha, faça uma lista aí das coisas que você acha que é necessário para viver. Vou dar 10 minutos para vocês escreverem. Aí os irmãozinhos se empolgaram, pegaram o caderninho e começaram.
ah, não, vamos parar, terminaram? Não, pastor, tem mais coisa ainda, pera aí. Vamos parar. Porque tudo isso que vocês pontuaram não passam de ídolos falsos do coração de vocês. Ah, eu preciso de um bom emprego. Mentira. Ah, eu preciso de sexo para viver. Mentira. Ah, eu preciso ter uma família para viver. Mentira. Nós só precisamos de uma coisa: Deus. Então, de onde vêm essas mentiras do coração? Aí a gente volta a Gênesis 3, a serpente olha para a mulher e diz: Deus disse que vocês não podem comer dessa árvore, que vocês não têm direito de comer dos frutos do jardim. Aliás, a primeira pergunta: vocês não podem comer nada? Eu falei: não é bem isso, Deus disse que a gente pode comer tudo. Daquela árvore ali a gente não pode comer não, porque o dia que a gente comer, a gente vai morrer. Como é que Satanás agiu? Deus disse que vocês vão morrer? Besteira. Deus sabe que no dia em que vocês comerem dessa árvore, vocês se tornarão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Qual foi a raiz do pecado? Você sabe o que é ser Deus? Você é só um homem. Você sabe o que é ser Deus? É uma deusa. Você é só uma mulher. Você podia ser uma deusa. Adão, você podia ser um Deus. Satanás mexe exatamente com a questão da nossa cobiça. E da cobiça se desencadeiam todos os pecados. Eu não preciso de nada a não ser Deus. É Deus que dá sentido ao meu trabalho. É Deus que dá sentido à minha família. É Deus que dá sentido à vida sexual. É Deus que dá sentido ao meu prazer. Tire Deus, e tudo que sobra são cobiças. Nada mais do que cobiça. Tire Deus de todas as coisas da sua vida, e o que sobra é o seu coração cheio de desejos, porque ele não tem a satisfação do grande desejo dele, Deus. Você está entendendo o problema? Então deixa eu dizer mais uma vez a frase de Santo Agostinho, que foi a frase mais revolucionária que Deus deu à minha vida no meu deserto de 2007. Enquanto eu fazia a releitura do livro de Santo Agostinho chamado Confissões, eu já recomendei a vocês que leiam esse livro. É um tratado de espiritualidade muito profundo. É uma oração que Santo Agostinho fez depois de convertido. Porque como era a vida de Santo Agostinho antes de conhecer a Cristo, irmãos, era uma vida só de safadeza. Como diz o nosso bispo Dom Paulo, Santo Agostinho era um cabra safado. O cara era um gênio, ele era brilhante. Brilhante professor de filosofia, conhecido tanto na África quanto na Europa, numa época que nós não tínhamos acesso para esses caras serem conhecidos. E ele procurou primeiro nos prazeres do mundo satisfazer a inquietação da alma.
Santo Agostinho chegou a ter um filho. De tantas mulheres que ele teve, ele acabou engravidando uma. Quando ele viu que aquilo não saciava o coração dele, ele começou a buscar no maniqueísmo, uma seita herética, as respostas sobre Deus. Ele também não encontrou no maniqueísmo a resposta. Até que um dia, o pastor de sua mãe, Santa Mônica, ao confrontá-lo no seu pecado e nas cobiças do coração dele, fê-lo entender o que estava acontecendo. Nesse livro Confissões ele vai falar dessas lutas, das cobiças do coração dele e como aquilo aprofundava a sua morte. E então no início do livro, antes dele começar a fazer as confissões propriamente ditas, enquanto ele ora, esse livro é uma oração que tem quase 400 páginas, Santo Agostinho diz ao Senhor o seguinte: Senhor, Tu nos fizestes para Ti mesmo, e a nossa alma só repousará em paz quando estiver em Ti. Essa frase de Agostinho foi uma revolução na minha vida por entender isso. Senhor, Tu nos fizestes para Ti mesmo, e a nossa alma só vai descansar em paz, ou repousar em paz, quando estiver em Ti. Ali acabou o promíscuo. Ali acabou o cabo safado. Agostinho passou a ter tanto prazer em Deus que ele nem quis casar. Teve o dom do celibato. Entenda? Não é que amar tanto a Deus vai nos levar ao celibato, porque o casamento faz parte da glória de Deus, é instrumento que revela a glória de Deus. Mas às vezes Deus vai colocar alguns celibatários no mundo para nos mostrar como Ele, Deus, é plenamente suficiente para a vida de um homem. Há uns 2 anos atrás, morreu talvez o celibatário mais notável do meio evangélico, Dr. John Stott, pastor da igreja anglicana. 92 anos. Uma vida celibatária. Deus era suficiente para ele. No mundo em que nós somos ensinados a viver em promiscuidade, isso parece loucura. Porque nós temos que lidar com as cobiças do coração da gente, e a gente não entende que essas cobiças só existem porque Deus está ausente em nós. Essas cobiças só existem porque nós estamos cheios de nós mesmos e vazios de Deus. Quanto mais o seu coração cobiça, mais você entende quanto Deus está ausente do seu coração. Quando você não aprende a viver com a simplicidade, então mais você descobre como Deus está ausente do seu coração. Você está cheio de você mesmo. É interessante que a palavra hebraica que é usada para não cobiçarás, a palavra Hamad, que não tem nada a ver com aquele grupo terrorista Hamad. A palavra Hamad em hebraico, ela tem a ideia de alguém que é senhor dos outros
tirar dos outros aquilo que quer para satisfazer a si mesmo. É por isso que é diferente de roubar. É por isso que cobiçar não necessariamente significa roubar. Porque o roubar eu não sou senhor. Eu acho que alguém tem e eu não tenho. Eu vou lá e tiro. Na cobiça não. Eu acho que eu tenho direito a, e eu posso tirar de você. Eu nunca estou satisfeito. Por isso eu cobiço. E por quê? Porque Deus não está presente no meu coração. Eu não tenho a capacidade de me satisfazer nele. E então, quando eu não sou atendido, eu fico revoltado. Aí a gente tem que ver aquelas campanhas da Universal, né? Meu nome é Revolta. Eu já disse para você, eu tomei um susto uma vez lá no Walmart. Estou saindo das compras, aí vem um cara com uma camisa toda vermelha assim, meu nome é Revolta. Eu disse, cruz, credo. É que eu olhei na costa assim, Igreja Universal, eu disse, tinha que ser. Meteu um susto desse na gente. Por quê? Porque as minhas cobiças não foram atendidas. Se eu estou em Deus, sinceramente, irmãos, o mundo pode cair, a casa pode despedaçar, eu posso ser demitido, o meu coração continuará em paz, porque Deus é a minha satisfação. Eu não tenho cobiças além de Deus. Você entende isso? Não é que eu vou cruzar o braço e dizer, bom, estou desempregado, glória a Deus, agora eu vou passar fome, aleluia. Não, eu não vou cruzar o braço, mas eu não vou entrar em desespero. Porque a minha principal motivação de vida, a minha principal razão de alegria, a motivação do meu viver, ninguém, absolutamente ninguém pode tirar de mim. Lembra do que o apóstolo Paulo disse em Romanos? Dê uma olhada comigo. Eu acho bonito quando Paulo fala daquilo que Cristo fez em nós, que o Espírito Santo aplicou, nos regenerou, nos trouxe uma vida nova em Jesus. Romanos, capítulo 8, versículo 31, que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matador. E todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Agora olha que fantástico, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. E quer que eu sou mais que vencedor? Porque eu não vou ser desempregado? Porque eu não vou contrair doenças? Porque eu não vou morrer? Porque eu não vou ter problemas na minha vida?
Paulo diz: não, eu sou mais do que vencedor, porque ainda que todas essas coisas aconteçam, nem elas e nem ninguém pode me separar do amor de Cristo. Agora eu te pergunto, qual é o coração que está disposto a se satisfazer nessa palavra? O coração que tem em Deus sua satisfação. Porque o coração cobiçoso, pastor, mas não dá assim nem para a gente estar doente, Deus dá uma curadazinha na gente. Não dá assim para dar uma orada, para melhorar aí o salário, a gente até arrumar um empregozinho. O coração cobiçoso, ele não está satisfeito. O que ele está dizendo para Deus? Sinceramente, eu não te amo. E talvez o Senhor não seja o Deus que eu estou procurando, porque o Senhor não atende o que eu quero. O Senhor não me dá o que eu te peço. O Senhor não faz aquilo exatamente que eu queria que acontecesse. Eu estou pensando seriamente em trocar de Deus, viu? O 10º mandamento é duro por isso, porque ele mostra para a gente o que está operando no meu coração, no nosso coração, que nos leva à prática de 9 mandamentos quebrados. E eu, como Senhor, então eu começo a olhar para a mulher do próximo, porque eu sou o Senhor. Quem disse que eu não posso desejar? Eu começo a olhar para que o próximo tem. Por que ele tem sucesso e eu não? Ele está pensando o quê? Tem até oração em igrejas que ensinam você a orar pela quebra do ímpio. Porque o Senhor vai transferir a riqueza do ímpio para os filhos de Deus. Olha que coração que ama a Deus, né? Em vez de ele estar preocupado em aprofundar a relação dele com Deus, em viver mais em Deus, em querer mais de Deus, querer viver mais do amor de Deus na sua vida, ele está querendo prosperar. Aí ele ora até para o ímpio quebrar. E tem a campanha da oração para quebrar o ímpio, para transferir a riqueza para você, velho. Isso não é cobiça? O que é que você ambiciona? Qualquer resposta que você der, que não seja o Senhor, são ídolos pecaminosos do seu coração, que tem sua origem na cobiça que opera em ti. Esses dias, conversando com o reverendo Valença lá no Cursilho, e até ele falou isso no testemunho dele, uma coisa muito bonita na filha dele. Ele disse que desde cedo ela é uma missionária. Então um dia ela chegou para ele e disse que queria fazer medicina, porque era a única profissão com a qual ela poderia entrar em qualquer lugar, não só para cuidar de pessoas, mas para falar de Cristo a essas pessoas. Você entendeu o que é um coração livre da ambição? Por que você quer fazer medicina? É status, né? O médico ganha bem, né? Você percebe como o coração é pecaminoso? Tá, não vamos tão longe com a medicina. Por que você quer casar? Eu quero ser feliz, né, pastor? Aí os que têm vergonha de dizer isso, eles ficam mais piedosos. Não, pastor, para fazer minha esposa feliz, né, pastor? Acaba sem vergonha, mentiroso. Quero ver na hora que a mulher não começar a retribuir tanta bondade, para ver onde vai a bondade desse cara. Agora, eu quero casar para que Deus seja glorificado na nossa forma de vivermos. O que é que eu estou ambicionando? Deus.
É por isso que esse mandamento é difícil. O que ele está dizendo para você? Não cobiçarás. O que ele está dizendo? Que você tem que lutar agora com esse pecado no seu coração. O ímpio não precisa lutar. O homem sem Deus não precisa lutar. Ele se entrega à cobiça. Não tem por que ele ter crise. Agora o Filho de Deus, que está entendendo como a coisa funciona, ele sabe que não há razão para ele aceitar a cobiça no coração. Ele tem que lutar contra. Ele tem que aprender a olhar. Como é que você olha para a tua vida? Com os olhos da ambição do coração? Ou com os olhos daqueles que querem glorificar Deus na sua forma de viver? Não cobiçarás. Qual é a relação desse último mandamento com o primeiro? Qual é o primeiro? Não terás outros deuses diante de mim. Sabe quando você vai conseguir quebrar a cobiça? Quando você quebrar os ídolos que operam dentro do seu coração. O que é importante para você? Qualquer coisa que não for Deus somente. Qualquer coisa que não seja apenas Deus. São seus ídolos que promoverão a cobiça no seu coração. E essa é a grande luta. Essa é a grande batalha. Por que Deus levou Israel para o deserto? Deuteronômio 8, observe. Cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos. Observe agora. Por que eu te levei para o deserto? Para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os meus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter. Quem te deixou ter fome? Não foi o diabo, não foi o teu patrão que te demitiu. Eu, Deus, te levo para o deserto para você passar fome. E te sustentou com o maná. Qual é o problema aqui? O maná não é esforço teu. Você nunca vai poder dizer, eu conquistei o maná. Não, Deus te levou para o deserto para passar fome, para te dizer, quem te sustenta sou eu, rapaz. Não é o teu esforço. Eu quero saber o que está no teu coração. E ele diz que o maná que tu não conhecias, nem os teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Porque eu te levei no deserto, eu queria te humilhar. Porque é ali que eu trato a tua cobiça. É no deserto que eu trato da tua cobiça. É no deserto que você vê que você pode ambicionar o que quiser. Se o Senhor não for contigo, você está perdido. Que a cobiça ela é apenas ilusória, ela é apenas uma ilusão. Que as ambições que nós temos são apenas ilusões que nos afastam de Deus.
Não cobiçarás é um convite a você matar. Presta atenção agora no que eu vou dizer. Matar os teus sonhos. Para essa igreja evangélica corrompida, isso é o mesmo que meter uma faca no coração. Para a igreja que cantou durante muitos anos aquela heresia da Ludmila Feber: se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração. O hino dessa geração dos sonhos. Não desista, não pare de crer. Tolice. Besteira. Esse hino só ensina, essa música só ensina pessoas a serem ansiosas. E o que a Bíblia quer que a gente faça com nossa ambição? Morra, mate. Você só tem direito a ter uma única ambição: Deus. Qualquer outra ambição, ela apenas te mata. Se você não realiza, ela te mata porque te deixa frustrada. E se você realiza, te mata porque te faz crer e adorar no falso Deus. O verdadeiro Deus é amado em qualquer situação. Ele é cultuado com alegria em toda e qualquer situação. É difícil? Não cobiçarás. Só há um caminho para a morte dessa nossa luta contra Deus. Dissemos isso no segundo sermão. Cristo Jesus. Cristo é o único que é capaz de dar plena satisfação ao coração do homem. Porque Ele foi aquele que perdoou o nosso pecado. Pagou a dívida que tínhamos com Deus, para que nós pudéssemos agora voltar a Deus com o coração quebrantado, com o coração transformado para amar ao Senhor. Se Cristo não tivesse feito isso por nós, nós passaríamos a vida em guerra contra Deus, sem reconciliação, sem paz. Eu sei de pecados que operam no meu coração ainda, que dizem a Deus que eu não amo como eu deveria amar. Mas eu sei que aquele que está em mim é maior, para me levar a Deus submisso e cativo, para me levar a Deus humilhado e transformado na capacidade de amar o Senhor. Se nesse ano todo você não entendeu isso, você ainda vai viver muitas amarguras no seu coração. Você ainda vai ficar muito decepcionado com Deus em um monte de coisa. Talvez daqui a algum tempo você diga: não, rapaz, essa igreja está difícil. Eu vim para cá, viu um post hoje no Facebook, né? O missionário R.R. Soares, as palavras dele assim: quando eu conheci Jesus eu tinha um carro só, agora eu tenho 2. Aí aparece um homem embaixo assim: quando eu conhecia Jesus eu tinha um pão e ele me ensinou a partilhar. Perdeu. Tinha um, agora não tem mais nenhum, é só meio.
E o pastor ainda diz que eu tenho que compartilhar. Não, esse Deus não me agrada, não. Aí a gente vai em busca de outro. Porque o Deus das Escrituras não nos ensina a ambicionar nada além dele mesmo. Agora, se você está em Cristo, e você está entendendo os pecados do seu coração com isso, talvez você vai dizer: pastor, é difícil, mas eu quero. É esse caminho que eu quero aprender a amar a Deus. E para começar, eu quero quebrar todos os meus sonhos e ter em Deus a minha satisfação. Ter no seu Filho amado Jesus a minha alegria. Eu não preciso ambicionar mais nada. É óbvio que se o Senhor permitir algumas coisas na minha vida, um emprego bom, uma viagem, ótimo, aleluia, amém. Mas eu não vou ambicionar. Ele me satisfaz. Ele é minha alegria. Quando você começar a entender isso, você vai poder dizer: comecei a aprender a amar a Deus. Comecei a entender o que significa amar a Deus. Enquanto você não entender isso, você ama você mesmo. E os que amam a si mesmo não precisam do céu, porque lá é o lugar de Deus. Eles precisam do inferno. É lá que se realiza tudo o que eles querem. Por isso que a experiência de amar a Deus é uma experiência só daqueles que foram salvos. Sem salvação não há reconciliação, sem salvação não há perdão, sem salvação não há capacidade de negar a si mesmo, a fim de amar a Deus e amar o próximo. Feche seus olhos. Eu quero concluir essa série com uma canção. Ela é uma oração. Eu gostaria que você orasse enquanto eu canto essa canção. Se você a conhece, você pode cantar comigo. Essa canção diz: ame ao Senhor com todo o seu coração, ame ao Senhor com todo o seu coração, com toda a força e razão, com todo o seu desejar. Ame ao seu próximo como se fosse você, como se a dor que ele sente, você que sente, fosse a que sente você. Ame ao seu próximo como se fosse você, como se a dor que ele sente
Quando a letra dessa música for algo real para você, você vai saber que você está começando a amar Deus. Enquanto essa letra for apenas uma letra, você continua com seu coração rebelde contra Deus, distante de Deus, e totalmente condenado ao inferno. O único caminho de Deus é Cristo, para nos reconciliar com Deus e nos trazer a salvação. Aquele que morreu para nos mostrar o caminho de uma cobiça que deveria ter sido quebrada em nós lá na criação e que continua alimentando os nossos pecados até hoje. Vamos orar ao Senhor. Pai, obrigado por esse tempo todo que passamos examinando a Tua palavra. Com certeza vimos muitas coisas dentro de nós que nos envergonham. Na verdade, que envergonham aqueles que Te amam. Aqueles que um dia compreenderam a sua pecaminosidade e que quando percebem essas coisas ainda lutando dentro do coração se envergonham. Com certeza são coisas que não envergonham aqueles que vivem para si mesmo. Aqueles que vivem seus sonhos, seus projetos, suas ambições pessoais. Não, eles não precisam sentir vergonha disso, Pai. Mas obrigado porque nesse ano todo que examinamos esses mandamentos, vimos muitas pessoas sendo tocadas pelo Senhor. Vimos muitos irmãos sendo quebrantados, saindo deste lugar envergonhados da vida que tinham, dos sentimentos que tinham. Obrigado, Deus, porque sabemos que o Senhor, em Tua graça, tem curado o coração de muitos. No final dessa série de sermões, o que Te pedimos é que nos faça Te amar tanto, que os nossos sonhos sejam apenas lixo diante daquilo que é o Senhor para nós. Que o Senhor nos ensine a Te desejar cada vez mais, de tal maneira que os nossos projetos e ambições não passem de refúgio. Cura o nosso coração, Deus, das coisas que ainda cobiçamos pecaminosamente. Amém. E nos faz ter um coração mais doador, mais entregue, mais generoso a Ti e ao nosso semelhante. Te pedimos isso, Senhor, em nome de Jesus, para a glória do Senhor Jesus. Amém. Amém.